Hoje, neste culto da família, vamos trazer uma mensagem sobre o legado de Joiada, segundo o livro das Crônicas, capítulo 24, o versículo 15 e o 16. O legado de Joiada. Eu espero você encontrar, segundo o livro das Crônicas, capítulo 24, o versículo 15 e o 16. Através deste texto, Deus tem uma palavra aos nossos corações. Não tenho nenhuma dúvida disso. Através da palavra, Deus fala. A sua palavra é viva e é eficaz. Já encontraram? Segundo o livro das Crônicas, capítulo 24, o versículo 15 e o 16. E envelheceu Joiada, e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. A ênfase será dada à parte B do verso 16, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. O personagem Joiada, apesar de certa forma desconhecido de muitos, mas este homem deixou um legado. Ele deixou um exemplo. Ele foi referência. Ele foi um padrão, um modelo a ser seguido. Ele deixou uma herança especial. Mesmo depois da sua morte, o seu exemplo permaneceu vivo. Legado é aquilo que permanece mesmo após a morte. A Bíblia fala, por exemplo, do legado de Abel. O autor sagrado da Epístola aos Hebreus, ele disse que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. E eu destaco aqui, dando Deus testemunho de seus dons. Hebreus, capítulo 11, versículo 4, diz, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. O exemplo de Abel fala mesmo depois dele morto. O próprio Deus, ele deu testemunho dos seus dons. Joiada aconteceu de maneira similar.
De maneira semelhante, o texto fala, e envelheceu Joiada. Joiada, dentro da hierarquia eclesiástica, Joiada ocupava o mais alto posto, o de mais destaque, o de mais relevância, mas também o de mais responsabilidade. A Bíblia diz que a quem Deus mais dá, mais ele exige. Joiada, ele era sumo sacerdote. O sacerdote era aquele que recebia do povo e levava a Deus. O profeta é o contrário. É o que recebe de Deus e entregava ao povo. O autor sagrado da Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 1, ele dá o conceito acerca da tarefa do sacerdote. E Joiada, ele era o sacerdote maior, que a Bíblia chama de sumo sacerdote. O texto sagrado diz que Joiada envelheceu. Feliz daquele que envelhece. Feliz daquela que envelhece. E quem não quiser envelhecer, só tem um caminho, é morrer novo. Quem não quiser ficar velho, então a receita, morra novo. Joiada envelheceu. E ele teve uma vida pródiga, uma vida abençoada e uma velhice saudável. Joiada foi coroado por Deus com longevidade. O texto sagrado diz: envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. Quando a Bíblia diz que ele morreu farto de dias, não significa dizer que ele tenha morrido esgotado. Não. Significa dizer que ele teve uma vida vivida para a glória de Deus. Significa dizer que ele podia olhar para trás e não ter arrependimento daquilo que fez, nem tampouco daquilo que havia deixado de fazer. Joiada, ele havia cumprido a tarefa que Deus lhe havia dado. Joiada havia cumprido a missão que Deus havia entregue à sua responsabilidade. Aí o texto prossegue dizendo: o sepultaram na cidade de Davi com os reis. Significa dizer que Joiada, ele foi honrado mesmo depois da sua morte. Foi sepultado na cidade de Davi e foi sepultado junto com os reis. Aí a Bíblia dá 3 motivos para que isso tivesse acontecido. E é a ênfase da mensagem. Primeiro, ele havia feito bem à sua casa. Que aqui eu coloco, ele havia feito bem à sua família. Ele havia cumprido os seus deveres, as responsabilidades atribuídas por Deus a um chefe de família. Alguém que tem a sublime e gloriosa missão de governar uma família. Joiada, ele havia feito bem à sua casa, ele havia feito bem à sua família. 2, ele havia feito bem a Israel,
3, ele havia feito bem a Deus. Agora vamos pensar, vamos avaliar de maneira pausada. Primeiro aspecto, o legado de Joiada para com a sua casa, para com a sua família. A maior riqueza que nós podemos deixar para a nossa família, para os nossos filhos, netos, bisnetos, o maior legado que podemos deixar é o nosso exemplo de vida. Pode ter certeza, a maior herança não são os bens, não são os imóveis. A maior herança não é o patrimônio financeiro, monetário. A maior riqueza que nós podemos deixar para a nossa família é o nosso exemplo, que vai continuar falando mesmo depois da morte. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 22 que vale mais o bom nome do que as muitas riquezas. O exemplo de Abel, e eu cito Abel mais uma vez, porque Deus deu testemunho dos seus dons. Deus deu testemunho dos seus talentos. E mesmo depois da sua morte, o seu exemplo ainda falava. A Bíblia fala que o sangue de Abel ainda fala mesmo depois da sua morte. E o exemplo de Joiada também. Ele fez bem para a sua casa. Ele fez bem para com a sua família. Cabe uma reflexão de cada um de nós. Quando chegar a hora da nossa partida, qual é o legado que vamos deixar para a nossa família? Qual é o legado que vamos deixar para a geração? Qual é o maior exemplo que vamos deixar para a igreja do Senhor Jesus? O texto fala que Joiada havia feito bem para com a sua casa. Nós fazemos bem para com a nossa família quando nós somos um exemplo, quando nós somos um modelo, quando nós somos uma referência de uma vida santa, de uma vida irrepreensível, de uma vida compromissada com Deus, os seus princípios e a sua palavra. O nosso exemplo de fé, o nosso exemplo de obediência, este de fato é o maior patrimônio, é a maior herança que nós podemos deixar para a nossa família, o nosso legado. Joiada envelheceu, morreu farto de dias, foi sepultado na cidade de Davi e com os reis, porque ele havia feito bem para com a sua casa. Ele havia feito bem para com a sua família. Nós fazemos bem à nossa família quando nós a educamos, quando nós a orientamos, quando nós as disciplinamos dentro dos rudimentos da palavra, dentro dos preceitos, das ordenanças, dos mandamentos estatuídos por Deus nas Santas Escrituras, aí nós estamos fazendo bem à nossa família. Quando somos condescendentes com o erro,
quando passamos a mão por cima de pecados, de erros, de falhas que cometem membros de nossa família, ao contrário do que alguém possa imaginar, nós estaremos fazendo mal a eles. Nós fazemos bem quando disciplinamos, quando os orientamos, quando corrigimos e, se necessário, quando castigamos com amor e temor. Aí nós estamos fazendo bem à nossa família, porque estamos construindo um caráter, um cidadão, uma pessoa comprometida com a palavra de Deus e os seus princípios. Oxalá Deus nos ajude para que a semelhança de Joiada, cada um de nós, e me refiro agora a cada sacerdote do seu lar, a cada sacerdote da sua família, para que nós possamos, à semelhança do sumo sacerdote Joiada, fazer bem a nossa casa, fazer bem a nossa família. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí a Bíblia segue, é apenas uma citação sem comentários, no Salmo da Família, o Salmo 128. Os benefícios que Deus concede àquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O segredo é temer a Deus. Joiada, ele temia a Deus. Quando era necessário, ele corrigia até os reis. Quando era necessário, ele confrontava até aquele que Deus o havia orientado para ser ungido como rei, no caso de Joás. Porque Joiada, ele tinha compromisso com Deus, ele temia a Deus e andava nos seus caminhos. Procurando cada um de nós ter compromisso com a palavra, levá-la em conta, em consideração, dirigir a nossa vida, dirigir os nossos passos, dirigir os nossos caminhos de acordo com aquilo que está escrito, de acordo com aquilo que é a vontade geral de Deus para nós. Joiada envelheceu, morreu farto de dias, foi sepultado na cidade de Davi e com os reis, porque tinha feito bem para com sua casa. Mas ele também, além de haver feito bem à sua família, a família é a nossa prioridade. A nossa primeira igreja é a família. Todos vocês sabem, mas a repetição é didática. Em primeiro lugar, na nossa vida, é Deus. Em segundo lugar, é a família. Em terceiro lugar, é a igreja. E isto é sempre bom estar dito, ser esclarecido. A prioridade é Deus. Depois a segunda prioridade é a família. E depois a terceira prioridade é a igreja. A igreja é a extensão da família. Às vezes ganha o povo e perde a família. Joiada, ele havia feito bem à sua casa. Ele havia feito bem à sua família. Ele deixou o exemplo. O caminho a ser seguido é este. Com certeza, as palavras de Paulo para a igreja em Corinto podem ser aplicadas perfeitamente ao sumo sacerdote Joiada. Sede meus
imitadores. Paulo disse, como eu de Cristo. Joiada poderia dizer, como eu de Deus. As nossas ações falam mais do que as nossas palavras. Aquilo que nós fazemos fala tão alto que às vezes as pessoas não escutam o que nós dizemos. Joiada era exemplo. Joiada foi modelo. Ele envelheceu, mas não tinha de que se envergonhar. 130 anos. Viveu uma vida para a glória de Deus. E o nome de Deus, através de Joiada, ele foi glorificado e conhecido na terra de Israel, porque ele tinha compromisso com Deus. 2. Joiada, ele havia feito bem para com Israel. Fazendo uma leitura do capítulo 23 e do capítulo 24 do segundo livro das Crônicas, nós veremos a lista de uma série de beneficências, digamos, de benfeitorias que foram executadas em Israel através da ação direta do sumo sacerdote Joiada. Ele havia ungido o rei, de acordo com a orientação divina. Ele foi um mentor espiritual daquele rei. E enquanto Joiada estava vivo, aquele rei caminhava direito. Ele estava sendo orientado. Ele estava sendo monitorado pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote o disciplinava, o orientava, faça isso, faça aquilo. Não era que o rei fosse capacho. Ele tinha autonomia na execução das tarefas, mas ele respeitava a autoridade espiritual que estava sobre ele, a do sumo sacerdote Joiada. E Joiada o orientava naquilo que Deus estabelecia. Porque nós temos que orientar as pessoas não de acordo com uma conveniência. Não para agradar ou satisfazer alguém em algum capricho. Não, nós temos que orientar de acordo com a palavra, com os rudimentos elementares da palavra de Deus, utilizando a linguagem do autor da epístola aos Hebreus. E assim fazia Joiada. Através dele, houve uma reparação no templo. Houve uma reparação da casa de Deus, através dele houve uma reforma, através dele houve um reavivamento, através dele houve conserto, aliança, as pessoas foram despertadas através da influência positiva de Joiada a buscarem mais a Deus. Aquele homem influenciava de maneira benéfica para que as pessoas buscassem mais a Deus, para que as pessoas tivessem mais compromisso com Deus, através da nossa vida, através do nosso exemplo, através do legado da nossa vida. Nós e a nossa família pode e deve influenciar outras pessoas para que Deus seja glorificado. Diz o texto sagrado, segundo o livro das Crônicas, capítulo 24, e agora o versículo 16. Eu repito,
Reforço e reafirmo os versículos, não é por falta do que dizer, é para que a verdade central da mensagem fique cravada na mente, fique cravada no coração de cada pessoa. Se cada um de nós retornar para casa tendo essa ideia principal gravada no coração, terei atingido o objetivo da mensagem. Não são palavras ditas ao léu, não são palavras ditas ao vento. O texto fala: e envelheceu joiada. Morreu farto de dias, era da idade de 130 anos quando morreu. O sepultaram na cidade de Davi e com os reis. Por quê? As razões: porque tinha feito bem em Israel, e para com Deus e sua casa. Ele fez bem, joiada, a sua família. Ele deu o exemplo. Ele orientou, ele doutrinou a família, ele disciplinou a família, ele corrigiu a família quando necessário, mas ele tinha exemplo, ele tinha moral. Não é dizer, é quem está dizendo. Não é falar, é quem está falando. Não é orientar, é quem está orientando. Aqui não vale a máxima aí fora: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Aqui tem que haver harmonia: faça o que eu digo, faça o que eu faço. Se é homem de Deus, se é mulher de Deus, diz o que faz e faz o que diz. É o que Tiago esclarece: assim falai e assim procedei. Às vezes a pessoa fica só no assim falai. E onde fica o assim procedei? Veja que há uma equiparação. Dois pratos de uma mesma balança: assim falai e assim procedei. Joiada tinha moral, joiada tinha exemplo, joiada, ele era uma referência de vida. Ele era um padrão moral em Israel. Ele era um padrão moral dentro do judaísmo, dentro da religião oficial dos judeus. As pessoas poderiam olhar para joiada: um homem de Deus, um homem compromissado com Deus. É por isso que ele foi honrado, mesmo depois da morte, e o seu exemplo, o seu legado ainda fala para nós hoje. Havia feito bem para com a sua família, havia feito bem para com Israel, havia feito bem para com Deus. Isto é, joiada agradava a Deus. Agradar os homens, às vezes não é difícil. Com bajulação se agrada as pessoas. Agora, às vezes, com a verdade, contraria as pessoas. Mas eu gosto de dizer, essa é minha. É melhor ser criticado dizendo a verdade do que ser aplaudido falando mentiras. Às vezes a pessoa busca os aplausos humanos. Bem, Jesus disse: ai de vós, quando todos falarem bem de vocês. Você já leu esse versículo? Uma vez eu citei este versículo numa escola bíblica dominical. E um irmão, numa outra igreja que eu trabalhei, quando eu citei o versículo, ele arregalou os olhos: pastor, isso não tem na Bíblia não. Tem, tu é que não leu. Ora, não tem, eu vou dizer sem ter? Eu vou inventar versículo? Eu só digo se eu tiver certeza.
Jesus disse, lá no Sermão da Montanha, na visão de Lucas, em Lucas capítulo 6, ai de vós, quando todos falarem bem de vós. Pode ter certeza, alguma coisa está errado quando todo mundo falar bem de alguém. Porque a partir do momento em que nós nos posicionarmos para defender a verdade, nós já vamos ter alguém para falar mal. A partir do momento em que nós tocarmos a trombeta em Sião, perturbem-se os moradores da terra, como diz a Bíblia. A partir do momento em que eu tocar a trombeta pregando a verdade, é como um sal batendo na ferida. Incomoda, contraria, mas nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Agora, a verdade é dita com ética, a verdade é dita com respeito, a verdade é dita com cuidado e com responsabilidade. Joiada, através da sua vida, do seu procedimento, ele havia feito bem a Deus. E de que maneira podemos fazer bem a Deus, procurando viver uma vida para agradá-lo? Eu disse e reafirmo, não é difícil agradar as pessoas, se agrada as pessoas com bajulação. Até numa pregação, a pessoa pode ficar bajulando e massageando o ego das pessoas. Daqui a pouco está todo mundo animado. Oh, palavra maravilhosa. E geralmente, aspas, é a pregação de itinerante, agradar o auditório. Porque se não agradar o auditório, quando é que volta? Aí é só confeite, é só mel na chupeta. Agora, quem tem compromisso com Deus e quem tem a responsabilidade do rebanho, a história às vezes é bem diferente. Joiada havia feito bem a Deus, ele dava bom testemunho, ele dignificava o Evangelho, e a glória de Deus se manifestava também na congregação e na casa de Deus em Israel, porque o sumo sacerdote era exemplar. Que cada um de nós, à semelhança deste, possamos fazer bem à nossa família, possamos fazer bem, no caso não a Israel, aqui em Pedra Branca, e que nós possamos agradar a Deus através da nossa vida, do nosso exemplo. O texto diz, e eu lerei novamente para finalizar, segundo o livro das Crônicas, capítulo 24, versículos 15 e o 16. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Quem recebe a palavra, diga amém.